que essa nossa volta aqui para os cultos presenciais, a gente volte diferente. Eu não sou contra isso, mas eu vejo muitos cristãos, muitos crentes, né, que na época da quarentena e não podia ter os cultos presenciais, as pessoas colocaram, né, nós vamos voltar mais forte, voltaremos mais forte. Sim, mas voltaremos mais forte, mas nós devemos voltar mudado, transformado. Porque se nós voltarmos cometendo os mesmos erros que estávamos cometendo antes da pandemia e da quarentena, nada mudará. Estou entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Eu falo para vocês, isso é para mim e para quem está assistindo. Então não adianta ter só o discurso, voltaremos mais forte. Quando eu voltar para a igreja, não vejo a hora de voltar para a igreja. Amém. Mas tudo que nós passamos, a gente tem que tirar uma lição. Tudo que acontece é com a permissão de Deus. Para quê? Para a gente se consertar, colocar a casa em ordem. Porque todos nós precisamos examinar a nossa vida e ver aonde estávamos errando para a gente consertar e melhorar e mudar. Se você diz, pastor, no tempo antes da pandemia, eu já vinha orando, eu já estava com dificuldade de ser abençoado, as coisas não estavam difíceis para mim. Então, para que serviu esse período? Para que está servindo esse período de quarentena, de pandemia, que a gente ficou um pouco mais em casa, não tivemos os cultos presenciais? Para quê? Para a gente meditar na nossa vida e pensar, não, peraí, eu preciso mudar. E aí pensar o seguinte, não, quando voltar a ter culto, eu vou voltar. Mas, Senhor, eu vou mudar aonde eu estava errando. Vou me envolver mais com as coisas de Deus. Vou procurar ter mais temor às coisas de Deus. Porque antes da pandemia, muitas pessoas não tinham temor com as coisas de Deus. Estavam dentro da igreja brincando de ser crente. Aí veio a pandemia, a pessoa ficou mais em casa. E aí? Aí volta a ter culto, a pessoa vai voltar para a igreja, mas vai continuar brincando com as coisas de Deus? Não. A pessoa tem que mudar. Tem que refletir. Não, peraí. Isso aí serviu para mim mudar. Me apegar mais com Deus. Você procurar onde você... Cada um de nós sabemos onde precisamos mudar. E aí procurar melhorar, cada dia melhorar como cristão, como membro de uma igreja. Amém? Então, na hora da palavra, talvez você sempre foi aquela pessoa que ouviu tantas mensagens aqui comigo, com outros pastores, mas a palavra sempre entrou por aqui, saiu por aqui. Ou talvez nunca prestou muita atenção. E nessa volta, eu estou falando dessa volta, por quê? Porque hoje, né, dia 18 de abril, estamos voltando aqui em São Paulo com os cultos presenciais. Então essa volta eu tenho que melhorar. Eu como pastor, você como membro da igreja, os obreiros, a gente tem que voltar. E aí sim, aí voltaremos mais forte. Mas se voltar com os mesmos erros, mesmos defeitos, não levando as coisas de Deus a sério, fazendo as coisas de qualquer jeito, orando de qualquer jeito, não se envolvendo com Deus aqui na igreja, nem em casa, vindo para a igreja de vez em quando, nada mudará. Nada mudará. Estou entendendo? Então, esse período veio para a gente colocar a casa em ordem. Vamos colocar a casa em ordem. Amém? E quando a gente fala colocar a casa em ordem, não é só a igreja não, que também precisa. Mas é essa casa aqui, a nossa vida. Então leve a sério mais as coisas de Deus.